Semana nova começando por aqui. E eu reparei, gente, que os russos estão imperando, porque essa semana eu tenho que terminar Pais e Filhos do Turgenev e eu ainda ganhei um presente, um livro do Dostoiévski chamado Uma História Desagradável, que é bem curtinho, então também vou conseguir ler e comentar aqui com vocês nesse vídeo. Ele já veio parar aqui na estante, mas eu vou tirar aqui para vocês darem uma olhada. Olha como ele é pequenininho. Então, com certeza eu vou ler e contar aqui para vocês, ó. Ele é da editora 34 e aqui ainda tem um ensaio, tá? Então a história realmente é bem curtinha. O Dostô publicou esse livro na revista dele, chamada O Tempo, né? Que ele tinha com o irmão dele. Então logo eu leio e vou ver as minhas reações, porque diz que esse livro você dá risada, só que tem uma pegada um pouco triste também, porque é uma vergonha alheia danada. Vamos ver o que eu vou achar. E é oficial. Nessa semana eu só tô lendo literatura russa. Parte de ficção, gente. Russos imperando por aqui, tá maravilhoso. Eu continuo lendo, então, Pais e Filhos, do Turgenev, que eu tô gostando bastante, como eu já era esperado. Eu tava com muita expectativa por esse livro, porque eu já li... Deixa eu pegar aqui no estante. Pronto. Porque eu já tinha lido esse livro aqui, Primeiro Amor, né, do Turgenev, que é um texto curto, mas super bem escrito. Eu gosto bastante dessa história. E gostei muito disso, sabe, da escrita dele, porque ele consegue escrever de forma muito clara, muito simples, mas ele traz algumas nuances, algumas reflexões, então a gente percebe que a escrita dele carrega muito significado. E era também, como todo bom escritor é, uma pessoa muito observadora que pegou assim o que estava acontecendo na Rússia na época e trouxe principalmente em Pais e Filhos. Eu vou deixar a capinha aqui que é melhor. Então, Pais e Filhos vai abordar esse tema do niilismo, então ele vai mostrar essa geração que quer que tudo seja provado. A princípio, se nega tudo, né? Uma tendência assim, bem materialista. E aí ele vai confrontar com a geração anterior, mas ele não faz isso assim preto no branco, sabe? Dos dois lados, assim, a gente vai perceber muitas nuances, como eu falei para vocês. Ele é um escritor, assim, que traz uma complexidade que ele está querendo abordar ali, apesar de usar uma linguagem bem simples, né? O texto do Turgenev é muito fácil de ler, mas muitas vezes leva a gente a uma grande reflexão. Então, no começo dessa história, a gente vai conhecer dois jovens, o Arkady e o Bazarov, e o Bazarov é um niilista. E aí eles vão para casa do pai do Arkady. E lá é que vai acontecer uns diálogos bem interessantes, esse confronto, né? Então tem uns diálogos bem interessantes entre o Pavel e entre o Bazarov. O Bazarov é um médico, ele é super, assim, pró-método científico. Então ele reforça muito, assim, durante todo o texto e nas suas atitudes, essa forma de ser niilista. Claro que como o Turgenev pegou toda essa atenção que estava para explodir, né, na sua época, porque o livro foi publicado em 1862, então já tinha ocorrido o fim da servidão, por exemplo, então era um momento histórico bem importante da Rússia, e claro que esse livro gerou muita polêmica, e o que eu acho mais legal é que ele gerou polêmica dos dois lados. O pessoal mais progressista criticou o Turgenev por achá-lo conservador, e os conservadores também criticaram o autor por achá-lo assim com tendências mais progressistas, enfim. Então eu acho que o Turgenev cumpriu o papel dele muito bem. Eu ainda não terminei o livro, estou chegando na metade mais ou menos, então eu acredito que a narrativa ainda vai crescer bastante. Por enquanto, o que me chamou mais atenção foi esse confronto desses dois personagens que eu mencionei para vocês, né? O Bazarov, que é esse jovem niilista, com o tio do amigo dele. Ali realmente teve uns diálogos muito bons, assim, com uma tensão um pouco crescente, sabe? Outra coisa que está me chamando a atenção nesse livro é o pai do Arkady, que é chamado Nikolai. O Nikolai, ele é viúvo e ele casou de novo, só que ele casou com uma camponesa, ele não é uma pessoa da mesma classe social que ele. E ele é um personagem também que me chama a atenção, porque ele é muito reflexivo, eu gosto muito de personagens assim, que encaram as coisas e o mundo assim com mais ponderação, e questionam um pouco também os seus próprios sentimentos, as suas reações, e parece que esse personagem tem esse perfil. Fora isso, o que eu queria falar para vocês também é que o Turgenev ele já vem me chamando a atenção há algum tempo, porque eu sei que ele teve muita importância na literatura russa da metade ali do século XIX, né, na segunda metade do século XIX, e que ele fez com que a literatura russa fosse mais conhecida na Europa, né? Porque hoje em dia a gente escuta falar muito, né, de Dostoiévski, Tolstói, claro, mas a importância do Turgenev realmente é gigante. E ele passava um bom período do ano lá na França, e ele tinha amigos como o Flaubert e o Guy de Maupassant. Então, assim,
Eu vou ver, será que tem correspondência entre eles, alguma coisa assim? Porque eu tenho uma admiração por esses três escritores. Gente, eu não me aguentei, ainda não terminei Pais e Filhos, mas já comecei uma história desagradável aqui do Dostô, que aliás não era o livro que eu iria ler dele. Eu tava para ler, na verdade, esse aqui, ó, Memórias do Subsolo, que eu comprei não faz muito tempo não. É um livro que tá com preço muito legal na Amazon, vou deixar aqui o link para vocês. Então eu aproveitei e comprei. Como esse é o único livro do Dostoiévski que eu tinha aqui em casa, não tinha lido, então eu defini que ele seria o próximo. Só que eu acabei ganhando uma história desagradável da Fabi, que tem um Instagram chamado Entre Outras Coisas Ler, que ela adora Dostoiévski. Ela, aliás, está lendo toda a obra dele na ordem que ele escreveu, está lendo a biografia também, sim, fazendo um projeto super legal. Então, caso você não conheça o perfil da Fabi, vai dar uma olhadinha lá que você vai adorar, com certeza. E eu fiquei super feliz com esse presente e já coloquei, né, na frente do Memórias de Subsolo para ler. E aí, gente, comecei a ler esse livro e logo no começo, você já vê que vai ser uma maravilha. Porque no primeiro parágrafo, assim, o Dostô já mostra que ele tá afiado, que ele vem afiado aqui contar essa história. Porque olha só como ele começa. Essa história desagradável aconteceu justamente na mesma época em que teve início, com força incontrolável e um impulso tocante e ingênuo, o renascimento da nossa amada pátria e o almejo de todos os seus gloriosos filhos por novos destinos e esperanças. Tem como não falar que tá cheio de ironia isso daqui, gente? Ah, eu já amei esse começo e aí falei, não, mesmo sem ter terminado Pais e Filhos, eu vou começar a ler esse livro. E é um livro, gente, que se você tiver com tempo, você lê de uma vez, tá? Porque são 70 e poucas páginas, só que deu uma paradinha, né, pra vir aqui contar pra vocês e devo terminar amanhã. Bom, de cara, o Dostô vai apresentar a gente pra um personagem chamado Stepan. E até parece que ele que vai ser o protagonista. Principalmente se você não lê a contracapa, você vai achar que ele que é o protagonista, não o Ivan Ilitch. Oi, Tolstói, não, mas não é o Ivan Ilitch. É outro Ivan Ilitch. Não tem como lembrar do Tolstói, né, falando do Ivan Ilitch, mas enfim. Porque ele vai começar a falar muito desse personagem. Então, ele já é um senhor de 65 anos, um solteirão, que deu sempre muito valor para os bens materiais, não para os relacionamentos, sabe? E ele tá num momento da vida dele muito especial porque ele comprou uma casa, então ele tá super feliz com essa conquista e ele chama dois amigos para um jantar. Aí a gente vai conhecer esses dois amigos. O primeiro é o Semyon, e o outro é, sim, o protagonista dessa história, o Ivan Ilitch. Até é curioso a forma como o Dostoiévski vai apresentar esse personagem pra gente. Porque quando ele cita, né, o Ivan Ilitch, ele diz assim, eis algumas palavras sobre sua excelência, o senhor Pralinsky, porque é Ivan Ilitch Pralinsky. Até porque ele é o personagem principal do presente conto. Então, no começo da história, a gente já vai ver que as ideias desses personagens são diferentes. E o Ivan Ilitch se tem em alta conta. Então ele já quer começar um embate ali, usar palavras mais fortes, mostrar que ele tem uma visão superior. Porque na Rússia da época estava acontecendo muitas coisas, estava querendo se mostrar uma pessoa à frente, assim, sabe? E chamando os amigos, né, de reacionários. E essa conversa toda, gente, ainda vai estar regada a álcool, porque eles estão bebendo, claro. Então, quando esse jantar termina, ele já não está muito bem, ele já está com o pensamento dele um pouco já fragmentado, um pouco desconexo. E ao sair da casa, ele não vai encontrar a sua Kalessa, porque o seu criado saiu para ir num casamento ali perto, porque achou que ele ia demorar mais do que na verdade ele demorou, ele achou que ia dar tempo de voltar e o patrão não ia perceber nada. E aí a gente já vai ver a diferença das palavras dele, porque dentro da casa, enquanto ele estava lá no discurso dele, ele estava falando da humanidade, das pessoas mais pobres, enfim. E só foi ele sair da casa, ver que o empregado dele não estava ali, ele já começou a xingar o rapaz. Então ele fala assim, gente safada, pediu-me o canalha para ir a um casamento logo ali do lado do Petersburgo, alguma comadre iria casar, que o diabo a carregue. Eu o proibi estritamente de sair, agora aposto que foi para lá. Então a gente vê que na prática o discurso dele já começa a mudar. E ele fica bem bravo e acaba saindo assim, a pé mesmo, para ver se ele encontra então, né, esse empregado. Só que estava uma noite muito bonita, muito agradável, os pensamentos dele já foram mudando e lembrem-se, ele já estava um tanto embriagado. Até o Dostô diz assim, começou a se sentir especialmente bem. Além disso, pessoas embriagadas logo mudam de impressão. Então ele tá como se tivesse sido uma missão, sabe? De salvar a humanidade, salvar os mais pobres.
Gente, se preparem, porque até onde eu li, o negócio vai ficando cada vez pior. Porque ele vai chegar numa festa, vai chamar a atenção dele, o barulho, a música, e ele pergunta para um policial que estava ali próximo o que era aquilo, e ele diz que era um casamento, e diz o nome da pessoa que estava casando. E aí ele percebe que ele conhece aquele nome, que é lá do trabalho dele, que é um subordinado seu, e um subordinado de baixa hierarquia. Aí que ele acha que ele vai fazer, né, o grande bem ali para a humanidade, que lógico precisa dele, de uma pessoa assim tão evoluída. Então ele tem uma hora que ele diz assim, imaginem só, se ele soubesse que neste minuto eu, seu próprio chefe, seu superior, estou aqui diante de sua casa ouvindo sua música. Então, só para vocês terem a noção de como ele se coloca em alta conta. Então, gente, ele vai entrar aqui nesse casamento achando que ele vai arrasar. Ele acha que ele vai transformar o dia do empregado dele no mais especial de todos, que vai ser aquele dia inesquecível. E o negócio, desde que ele entra, só piora. E ele até pensa em retornar, mas ele acaba continuando. E as pessoas têm uma reação muito diferente da que ele esperava. Lógico que todo mundo fica sem graça, fica tipo, o que ele está fazendo aqui? Quem é esse homem e tal? E o subordinado dele, né? Que o nome, deixa eu contar aqui para vocês, é pseudônimo. Eu acho que é mais ou menos assim que ele fala. Então, ele vai ficar sem ação, ele vai ficar com cara de bobo, assim, sabe? E aí o Ivan Illich vai ficar mais bravo ainda, porque não é essa a reação que ele esperava. E lá, claro, ele vai começar a beber. Mais ainda, né, do que eu já tinha bebido. Então, eu tô nessa parte, sabe, que tá uma sensação assim, que tá uma saia justa, sabe, aquela situação de vergonha alheia. Eu tô nesse momento, sabe, achando graça de algumas coisas, adorando a escrita do Dostoiévski, o que ele coloca aqui, como eu já li alguns trechinhos aqui pra vocês, mas, pelo que eu tô vendo aqui, o negócio vai ladeira abaixo. Então, eu devo terminar esse livro amanhã, e aí eu volto e comento tudo com vocês, e também comento sobre Pais e Filhos, mas mesmo sem ter terminado esses livros, eu já vou recomendar isso pra vocês. Eu tô amando muito, muito esses livros, e com certeza não vai me decepcionar, não tem que isso aqui ficar ruim, só vai melhorar. Gente, até preparei agora um chazinho pra vir aqui falar com vocês, porque eu terminei Pais e Filhos e eu amei. Nossa, eu tô chocada de como ele conseguiu colocar tanta coisa em um romance curto, abordar tantos personagens de diferentes classes sociais, e aí aquelas descrições maravilhosas, diálogos. Eu amei essa história e a Alissa está atrapalhando o vídeo. Só um momentinho. Alissa, dá licencinha, vai? Só um pouquinho? Isso. Vai passear um pouquinho, vai? Vai passear? Vai? Deixa a mamãe gravar. Saber que a mamãe tá ocupada, depois não tem tempo para gravar. E é curioso, gente, que na apresentação do livro, que é o Rubens Figueiredo quem faz, porque ele é o tradutor, né? Ele vai mencionar alguma coisa do Flaubert, né? E o Flaubert escreveu para o Turgenev dizendo que as descrições dele pensam. E é bem isso, é impressionante a escrita do Turgenev. Eu já comentei com vocês, né, algumas coisas dessa história, e eu queria acrescentar, tá, algumas coisinhas, porque eu lembro que eu falei, por exemplo, do pai do Arkady, né, do Nikolai. E tem uns trechinhos aqui que eu queria mencionar para vocês, porque eu acho que passa essa essência, que eu gostei tanto dele, né, o porquê eu gostei dele, e acho que os diálogos que o Turgenev cria deixa isso assim bem forte. Porque, como eu mencionei para vocês, há um confronto, né, de gerações, e o Bazarov, ele é bem petulante, assim, na minha opinião. Porque ele é o que vem de fora, né? Ele entra ali naquela casa que tem, assim, os seus costumes e tal. E o pai tá recebendo seu filho, que tinha, né, ido estudar, com toda uma expectativa, enfim. E, na verdade, ele encontra um filho muito influenciado por esse seu amigo. E o Bazarov, ele é uma pessoa, assim... Sabe aquela pessoa que entra na tua casa e fica reparando tudo, criticando tudo? É o Bazarov. E ele critica até o que o pai do Arkady está lendo. Então eu peguei aqui um trechinho que dá para ver bem isso. Ele conversando com o Arkady, ele diz assim: anteontem vi que ele lia Pushkin. Explique-lhe, por favor, que isso não serve para nada. Afinal, já não é nenhum garoto. Está na hora de parar com essas bobagens. E que vontade é essa de ser romântico nos tempos atuais? Dê algo de útil para ele ler. Assim, então assim, já dá para pegar o espírito assim, desse personagem nessa fala. E o pai do Arkady percebe tudo isso e ele comenta pro irmão. E essa parte também é muito interessante, como o Turgenev coloca ali no diálogo entre os dois, né? Essa reflexão
que o Nikolai faz, que é o que está sendo criticado, e o Pavel, que é o seu irmão, que tem uma postura de maior enfrentamento perante o Bazarov. E aí o Nikolai ele diz assim: eis o que somos, cartas fora do baralho. Para nós, a festa já acabou. Quem sabe? Talvez Bazarov tenha razão, mas admito que estou magoado, justamente agora que esperava me tornar mais íntimo e mais amigo de Arkady. E no fim, vejo que eu fiquei para trás. Ele seguiu adiante e já não conseguimos nos entender. Então, a gente percebe aqui esse descompasso, assim, na verdade, porque o Arkady, realmente, ele tem o Bazarov como um exemplo, assim, sabe? Como um mentor, vou colocar assim, entre aspas, mas é mais ou menos isso que acontece. E aí, claro, né, que o irmão do Nikolai, ele vai refutar isso, vai falar que o Bazarov é presunçoso, enfim. E, assim, gente, essa traminha vai ter uma tensão crescente, né? Então, o Bazarov e o Pavel vão entrar realmente em conflito, vai haver uma discussão entre eles, enfim. É bem interessante essa parte do romance também. E, para falar a verdade para vocês, era isso que eu esperava de Pais e Filhos, sabe? Eu esperava uma trama centrada em dois personagens que iriam se confrontar. Um representando a nova geração, porque lembra que eu falei com vocês no começo desse vídeo? Estavam acontecendo já alguns movimentos revolucionários, bem no início, tá? Quando o Turgenev escreveu esse livro, mas já estava começando, assim. Tanto é que mais para frente, o Dostoiévski vai escrever Os Demônios, que tem mais ou menos também esse fundo, né? Vai tratar desse tema. Os Demônios eu não li, mas agora eu fiquei com mais vontade de ler. É um romance do Dostoiévski que tá assim no meu radar, mas agora eu fiquei com mais vontade de ler depois de ter lido, né? Pais e Filhos. Então o Turgenev, ele vai pegar essa geração que está ali surgindo, se manifestando com essas novas ideias políticas e a geração anterior que queria preservar mais os costumes, enfim. Então era isso que eu esperava desse livro, só que esse livro é muito mais, porque como ele consegue desenvolver cada personagem, assim, é muito admirável, gente. E eu volto a frisar para vocês, é um romance curto, então como ele consegue fazer isso em poucas páginas, é de deixar o queixo da gente caído realmente. Então, o que vai acontecer? A gente vai sair desse núcleozinho, que é a casa de campo do pai do Arkady, e vai para outro lugar, porque tem uma parte aqui do texto que os dois jovens, eles vão visitar um parente que ele tem um cargo assim de alto escalão, numa outra província, se não estou enganada, província, cidade, agora eu estou em outra região lá onde eles estão. Eles têm que viajar. Quem recebeu o convite foi o pai e o tio do Arkady, só que ele acabou indo no lugar por sugestão de quem? Do Bazarov. E aí eles vão conhecer uma mulher chamada Anna Sergei... E ai, gente, eu com nome russo. Por que eu gosto de literatura russa? Não sei falar os nomes. Sergeyevna. Uma coisa assim, gente. Desculpem. Então, essa personagem também me chamou muita atenção, porque o Turgenev, ele coloca uma boa complexidade nessa personagem. E me chama atenção por isso, porque é século XIX, é uma personagem feminina, né? E ele dá um contorno para ela, assim, muito rico. Ele vai falar um pouco do passado dela, a gente vai ficar sabendo que ela se casou com um homem rico, foi um casamento, sim, por interesse. E eles passam, acho que 6 anos juntos, assim, uma coisa assim. E ele falece. E ela fica numa boa situação financeira. Só que ela tem uma personalidade que chama muita atenção. E ela é muito pragmática. E os dois vão se apaixonar por ela. Tá? Ela também tem uma irmã mais nova, que ela cuida dessa irmã, ela é uns 10 anos mais velha que a irmã. Só que o Arkady não chama a atenção dela, porque o Arkady é um pouco mais jovem, ele não tem assim tanta graça para ela, mas o Bazarov vai chamar a atenção dela, pela sua personalidade mais forte, pelos seus questionamentos, enfim. Ele acaba chamando bastante a atenção dela. E o modo que o Turgenev leva à frente o relacionamento dos dois, os diálogos dos dois, também me chamou a atenção, porque ele foge do clichê, entendeu? Eu não vou falar aqui o que acontece, né? Mas eu gostei muito, assim, para mim, os diálogos desses dois personagens foi um ponto alto do livro, sabe? E outro fator, assim, que eu tive que falar aqui para vocês, é que nesse ponto é que o Bazarov vai se questionar. Porque ele não era o cara super prático, o cara
que não estava nem aí com os românticos, achava tudo uma besteira, totalmente um homem da ciência, um homem moderno. E ele vai se ver nessa situação, assim, tendo que lidar com alguns sentimentos que ele nem imaginava que ele poderia ter. E então foi uma parte muito rica do livro. E todos os personagens, a gente vai perceber isso. Lembra quando eu falei do Nikolai, do pai do Arkady? Ele também tem que lidar com esses sentimentos, do que ele esperava do filho, do que ele encontra. Ele achava que o encontro deles ia ser de um jeito, se mostrou completamente de outro. O relacionamento dele com essa camponesa, será que ele vai se casar com ela? Será que não? O Pavel também, que é o irmão dele, ele também vai passar por algumas coisas nesse livro. O Arkady também, como ele vai lidar com esses sentimentos com a Ana, que ele vê que não são correspondidos, será que ele vai abrir os olhos para outra pessoa? É um livro, gente, riquíssimo. Eu acho que eu vou parar por aqui porque é um livro curto, né? Então eu tenho medo de falar alguma coisa que possa estragar a experiência de vocês de leitura. E vocês sabem aqui que a minha intenção é vocês terem uma noção mais ou menos de como o livro é, do que esperar do livro e ver se esse livro agrada vocês ou não para leitura. E quem já leu também conversar comigo, né? A gente bater essa bola sobre o Turgenev, sobre literatura russa, que aliás acabou virando o tema aqui desse vídeo. Vamos então encerrar esse vídeo, gente, porque eu terminei de ler então Uma História Desagradável e não foi só eu não que terminou. O Leonardo aqui também foi convencido, porque aqui em casa as coisas são assim. É na livre e espontânea pressão. Não, é brincadeira, gente. Eu sugeri então que ele lesse essa história e lesse então o seu primeiro Dostoiévski. E aí, achou um monstro aí? Um bicho de 7 cabeças? Foi, eu ia ler 1984. Não tinha lido ainda, é isso que eu tinha selecionado, e ela veio com esse livro aqui do Dostoiévski para eu ler, falou que eu ia gostar bastante, e realmente eu gostei muito, né, do livro. Ela falou que eu ia dar bastante risada, isso eu não dei muito, não dei tanta risada não, tem partes engraçadas, só que eu fiquei mais com pena de um personagem lá, o Pseudomi... É muito ruim esse nome. É o subalterno, gente, porque ele tá numa festa, vocês lembram, né, dessa história, é um casamento, e aí o personagem principal, Ivan Illich, chega lá achando que ele vai arrasar, vai fazer o bem para a humanidade ali no casamento. Ele foi lá sinalizar a virtude, né? Atualmente seria fazer isso que a gente fala mais, né? E aí, gente, coitado desse funcionário dele que estava casando. Aí a gente vai ficar sabendo um pouco mais da história dele, então, da mãe dele, o motivo dele estar casando e da dó. Eu não senti dó do bêbado. Não. É o funcionário do Ivan Illich, né? Que o personagem principal que fica num estado deplorável no livro é Ivan Illich, né? E dá pena do funcionário dele, assim, ele fica desesperado na festa do casamento. Não, ele tem que ceder bastante coisa, né? Por causa que o chefe tá lá, né? Então eles nem têm condições de oferecer assim, uma bebida melhor e vão atrás de uma bebida, sabe, coisas assim. E como eu tava falando pra vocês, né, da última vez que eu gravei, acho que eu comentei com vocês que na parte que eu tava da história, tava parecendo que ia, assim, ladeira abaixo, e foi o que aconteceu, as coisas só pioram. E tem uma coisa interessante aqui, gente, que eu não sei se vocês lembram também, que no comecinho da história, quando ele tá conversando ainda com os amigos naquele jantar, né, que ele sai desse jantar e vai para esse casamento, ele estava achando esses amigos reacionários, estava se colocando assim em alta conta. E na festa, quem acaba sendo o reacionário, chamado de reacionário, é ele. Porque tem um jovem, né, amor? Ele trabalha numa revista, né? Ele é um colunista, acho, de uma revista, alguma coisa assim, né? De uma publicação lá, enfim. E ele vai criar, assim, um antagonismo com o Ivan Illich ali. E começa, assim, um enfrentamento, assim. Mas o Ivan Illich, coitado, ele já tá bem bêbado. Mas ele percebe ali uma humilhação. E tem uma hora que ele até pergunta, né? Estou sendo humilhado? Isso, Tem alguma coisa que chamou mais atenção nessa história? Me chamou muita atenção isso, assim. Que o Dostoiévski acabou colocando ele no seu devido lugar. Isso de você não achar graça, eu acho que vai depender muito mesmo, gente. Teve umas partes aqui que eu dei risada alto. Não é que eu não achei graça. Ele tem partes realmente engraçadas. Só que eu tive mais pena do Pseudonimov. Pseudominov. Não, tem um acento aqui, pseudonimo. Então, na verdade, dá mais pena desse funcionário, se é pra ter pena de alguém, assim. Não, porque é o casamento do cara, acaba acontecendo coisas lá que é inacreditável, assim, o que o cara tem que se sujeitar por causa que alguém entrou de bico na festa.
Não, dá dó, realmente dá dó. Mas assim, toda a história, como finaliza, e gente, é um conto isso daqui, né? Apesar da 34 vender assim, né, separadamente, isso aqui é um conto, então você lê rápido, assim, são 70 páginas, né? E a história fecha bem, assim, sabe? É bem o que eu falei, assim, parece que o Dostoiévski coloca o cara no seu devido lugar, porque até a frase final, né, não posso falar, mas até a frase final, assim, passa bastante, assim, essa ideia, sabe? Dele rever totalmente a maneira como ele se via, como ele se encarava, assim, perante o mundo, sabe? Ele achou que ia ser o centro das atenções, assim, no casamento, né? E ele que ia ser... E acabou sendo, né? Acabou sendo, mas de uma forma ridícula. Totalmente, que ele não gostaria. E você pretende ler outro Dostoiévski, amor? Pretendo. Eu gostei bastante da escrita. Eu falei pra tu, né, que os russos, eles têm uma característica, assim, peculiar de escrita, né? Essa parte de aprofundar mais no sentimento. Isso você percebeu lendo pouca coisa, né? O Leonardo leu um conto do Tchekhov chamado A Aposta e A Morte de Ivan Ilitch, que eu também indiquei pra ele. Porque vocês sabem que eu amo essa novela do Tolstói, eu achei que ele ia gostar e gostou realmente. E essa história aqui também. Mas, do que eu li do Dostoiévski, eu não indicaria ainda nenhum pro Leonardo. Do que eu li, eu acho que não sei. Eu tenho duas narrativas fantásticas aí. Então, até tirei da estante pra mostrar. Eu tenho isso daqui, que é duas narrativas fantásticas. São duas histórias aqui. Só que eu acho que você não vai gostar. Se você quiser começar a ler, eu acho que você não vai gostar da história. Ai, gente, complicado explicar. Eu acho que não flui tão bem quanto uma história desagradável. Eu acho que tem uma trama assim mais fechadinha. Aqui é mais subjetivo, assim, os personagens são mais complicados. Mas você pode do que eu tenho aqui é o que eu te indicaria, porque é menor, né? Mas tem um livro do Tolstói, que é o primeiro livro que ele escreveu, chamado Gente Pobre, que muita gente fala que é ótimo começar por ele mesmo, né? E eu tô pensando em ler esse livro, então, quando eu comprar o livro, de repente você já lê comigo também. Em outras palavras, ela diz que eu sou burro e não vou entender o livro. Não é que você não vai entender. Meu, isso daqui, aqui, gente, eu não sei se eu falei, né? Aqui é Adócio e Sonho de um Homem Ridículo. E, cara, é muita coisa que ele coloca aqui. Eu não sei nem se eu, que tô mais acostumada, assim, já li alguns livros do Dostoiévski, eu devo ter deixado muita coisa passar, com certeza, porque não é fácil, sabe? Pra mim, é o que eu falo pra vocês, eu gosto muito do Dostoiévski, mas às vezes ele frita meu cérebro mesmo. Mas não tô te desencorajando, não. Do que eu tenho aqui do Dostoiévski, eu te indicaria então esse livro, porque o outro que eu tenho é Crime e Castigo, que é bem maior. Os Irmãos Karamazov nem se fala, sei lá, são 2 tomos, né? O da 34, a edição da 34. Eu tenho Memórias do Subsolo também, mas dizem também que é bem denso e eu não li ainda, então também não vou indicar uma coisa que eu não li. Então, se você quiser continuar a sua jornada aí com o Tolstói, o que nós temos aqui em casa... Não, pode deixar. Né? E são 2 histórias, você pode ler só uma, se você quiser. Ou você volta a ler o Tolstói. Tolstói temos aí também Tolstói, com as novelas, né? Não, mas eu vou ler outras coisas do Dostoiévski. Olha, tá afirmando, hein, gente? Afirmou aqui. Vamos ver como vai ser o seu próximo Tolstói. O meu vai ser Memórias do Subsolo, porque, como eu disse, já tem aqui em casa, então eu vou aproveitar e eu tô de olho nesse livro mesmo. Mas tem vários que eu quero ler do Dostoiévski que eu não li ainda. Eu li poucos dele, né? Acho que eu li uns 5 livros, sei lá. Dostoiévski, uma coisa assim, gente. Bom, me contem aí se vocês gostaram do vídeo, da participação do Leonardo e deem dicas. Qual deve ser agora, gente? Me ajudem. Qual deve ser o próximo Dostoiévski de Leonardo? Vamos ver aí o que vocês sugerem pra gente. Quer falar mais alguma coisa? Até agora ela tem acertado nas indicações. E ela falou que eu não vou curtir tanto o Memória... Como é que é? 2 narrativas fantásticas. 2 narrativas fantásticas. Vamos ver, quem sabe esse não seja o próximo, né? Vamos ver. Agora eu tô curiosa. Vamos ver, se quiser pegar pra ler, tá aqui. Gente, obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e já vou contar spoiler. Leonardo volta em breve. Até lá, gente. Tchau, tchau.